mereceu o resultado de hoje. O gol da vitória, mais um gol do Atlético marcado pelo Deivinho. A gente pode chamar ele? Claro. Pode, né? On fire. Não tem problema nenhum. Não. Ele concluiu uma belíssima jogada com passes sincronizados, o tipo de futebol que o Milito tem tentado promover no Atlético Mineiro, que o time nem sempre joga no nível que pode, mas se a gente pensar na partida toda hoje, o Atlético Mineiro jogou melhor do que o Grêmio, na sua casa, mereceu vencer. Tem aquilo que a gente conversava ontem a respeito do Botafogo, como que uma equipe que está próxima de um troféu, tão importante quanto é o troféu da Libertadores, faz para se concentrar e permanecer mobilizada no Campeonato Brasileiro. Isso também vale para o Atlético, evidentemente guardando a diferença que o Atlético não tem o objetivo no Campeonato Brasileiro que o Botafogo tem. Sim. Mas é preciso jogar bem, é preciso manter-se bem, é preciso sempre estar perto ou o mais perto possível do nível que a gente conhece que o Atlético pode mostrar. Hoje isso não aconteceu na maior parte do tempo, mas foi o suficiente para vencer o Grêmio. E é claro também que o Atlético Mineiro tem um grupo de jogadores que, neste momento, por mais que você faça um trabalho muito competente, que separe os jogos, separe as semanas, daqui a pouco é semana de Libertadores, viagem para a Argentina, né? Em confronto com o River Plate. Tem toda uma questão que você não consegue fazer com que os jogadores apaguem, não adianta. Por isso eu acho que no Campeonato Brasileiro o nível do Atlético não vai ser tão alto quanto na Libertadores e na Copa do Brasil, né? Sem falar também na volta das semifinais. Eu sonhava exatamente com esse calendário, que é estar no trecho final da temporada, jogando 3 competições. É fácil? Não, não é fácil. Eu estava preparado para tudo que eu tenho enfrentado? Não, porque você só consegue aprender fazendo essa loucura toda de tantos jogos em tão pouco tempo. E ele até menciona, né? Se por um lado é muito bom para quem quer fazer um trabalho de alto nível, e ele fala sobre o aprendizado profissional que ele tem recebido aqui, jogando, né, nesse calendário. Mas se é muito bom para quem quer fazer um trabalho em alto nível, competir em alto nível, estar próximo das conquistas, você terminar uma temporada tão ocupado. Ao mesmo tempo, você praticamente não treina. E aí chegou a hora de fazer escolhas mesmo. O Atlético ele vai tentar, no Campeonato Brasileiro, o melhor que ele pode fazer. Mas ele vai se dedicar mesmo às Copas, em especial à Copa Libertadores. Calçade, o Grêmio, né? Porque a gente teve um momento, aquele momento há rescaldo da tragédia no Rio Grande do Sul até hoje. Quando digo pós, daquele colapso total das pessoas isoladas, muitas fora de casa. Reflexo disso. Mas, ao mesmo tempo, o Grêmio e o Inter, que sofreram muito, no segundo turno, a gente colocou uma tela recentemente no Sport Center, os dois times estão entre os 6 melhores do segundo turno. Então, passaram aquele momento, se encorparam e apresentaram bons resultados. Como é que você vê o Grêmio aí nessa sequência de brasileiro? Primeiro que é impossível falar de 2024 sem essa questão que tomou conta do Grêmio, de Juventude, do Internacional, porque ela foi assim, muito grave e isso tem influência no rendimento das equipes. Não dá para a gente olhar para o calendário e passar batido nesses meses que foram de muito sofrimento e que os jogadores, gente, eles têm os mesmos sentimentos que todas as pessoas. Famílias que ficaram em perigo, familiares que tiveram que voltar, alguns para os seus países, ficar fora de casa, treinar fora num outro estado, jogar. Teve um momento que Grêmio e Inter jogavam todas as partidas viajando, como visitante. Então, o impacto disso é no rendimento de uma temporada. Aí você olha para o segundo turno, bom, os times conseguiram se recuperar um pouco. Isso não elimina esse impacto que foi gerado no ano dos dois times. Mas agora assim, o Inter está numa fase muito bacana com o Roger, porque foi o início do trabalho do Roger também trouxe algumas turbulências por escolhas, para tentar criar um formato, uma maneira de jogar. E eu vejo o Inter assim, um pouco mais evoluído nesse sentido do que o time do Grêmio e o time do Renato Gaúcho. Não vejo o Grêmio assim tão vigoroso. Acho que o Grêmio ele oscila muito. Por exemplo, mas deixou de lutar contra o rebaixamento ou ainda tem de ficar de olho
Marcelo, assim, não é a pontuação só para... O Grêmio 6 está com, pontos 30, tá com 35, está na 11ª posição com 35. 35 não é um número confortável. Talvez a gente tenha falado aqui com uma pontuação menor do que aquela que normalmente é considerada ideal, 44 pontos, 45, 43, quem sabe 41, não sei. Sim, o que não dá é para ter uma certeza em relação à pontuação. Então, 35 não é uma pontuação suficiente para se garantir. Falar, estou fora, já estou salvo, tem que ganhar jogos ainda. Né? Tem que conquistar pontos. Agora, E não tem jogo a menos mais, agora a tabela então, chega. eu vejo o Grêmio risco menor do que de outras equipes que estão lá embaixo. Né? O Grêmio na 11ª posição, você tem ali muita gente atrás. Só que tem uma proximidade, o Grêmio com 35. Juventude, Bragantino tem 34, Criciúma e Grêmio 35. São 6 pontos do Vitória, exato. né? Que é o primeiro na zona de rebaixamento. Ainda, assim, o Vitória não te dá... Vitória, Fluminense, Corinthians, são equipes que precisam render mais. Então, isso pode dar até a tranquilidade para o Grêmio, mas precisa fazer ponto. Vamos colocar a tabela atualizada do Campeonato Brasileiro e a gente lembra, inclusive, nessa 6ª rodada, o Galo, no dia do jogo, que seria essa partida contra o Grêmio, ele fez um treino um pouquinho, mas o Daverson é um jogador que fez o seu 4º gol em 5 jogos. Começa a ficar difícil para o Milito chegar para o Daverson e falar assim, olha, vem cá, volta para o banco de reservas. Ele começa a achar a titularidade no time? Se o Daverson já está bem à vontade no vestiário do Atlético, e a gente crê que sim, né? Porque ele precisa de pouco tempo para se sentir à vontade pelo jeito expansivo que ele tem. Ele mesmo já deve estar na orelha do Milito dizendo que precisa jogar, que está fazendo por merecer. Quando o Daverson foi contratado, eu lembro de ter feito um comentário aqui, dizendo que eu tinha curiosidade pelo momento em que, pela primeira vez, alguém disse ao Milito que o Atlético estava pensando em contratar o Daverson. E o Milito é um profissional atualizado. Claro que ele sabe quem é o Daverson. E se o Daverson chegou, o Milito assinou a contratação dele. É evidente, né? Você não pode imaginar alguma coisa diferente disso. E eu, honestamente, achei que o Daverson iria contribuir, mas que ele iria ser um cara muito mais para ajudar a preencher lacunas de uma equipe que, como todas as outras, né, a essa altura do calendário brasileiro, tem gente indisponível, tem sempre muita gente machucada e tal. Ele ia ser um cara para preencher esses espaços. Ele tem feito bem mais do que isso, né? Ele não pode ser considerado um titular, mas a forma como ele tem contribuído talvez surpreenda até a ele. Não no sentido de ser mais do que ele pode, ele sabe muito bem do que ele é capaz e é um jogador vivido, experiente. Mas a forma como ele encaixou e como ele tem ajudado. O Milito altera o comportamento do Atlético Mineiro, às vezes de uma forma radical, como fez na última partida em que ele fez 2 gols, foi contra o Fluminense, certo? Os gols do Daverson. Foi. Libertadores, né? A volta. Isso. Quando o Milito mudou o Hulk de lado e o Hulk foi jogar para servir o Daverson. E é uma coisa, parece, né, aparentemente óbvia, mas acontece com treinadores que observam muito bem as características dos seus jogadores e entendem que muitas vezes não é suficiente você colocar uma peça em campo e torcer para que ela resolva. É preciso dar condições a ela. E o Atlético, como time de futebol, recebeu tão bem o Daverson quanto ele agregou a partir do momento em que ele foi colocado em campo em determinadas situações para ter um comportamento decisivo. E ele tem. Absolutamente habituado ao jeito do Atlético atacar, muitas vezes utilizado por cima. Hoje é uma bola que entra pelo meio da defesa do Grêmio e o Hulk dá um toquinho de leve para ele entrar em diagonal e finalizar de primeira. Ele fez isso perfeitamente. Ele dá o toque, assim, com a força e a direção perfeitas para vencer o goleiro do Grêmio e fazer o gol que deu a vitória ao Atlético, como a gente vê aí. Então, a impressão que dá, desculpa, Calçade, é que ele faz parte desse grupo faz tempo. E ele tem a exata noção da função dele e o que ele precisa fazer. Assim, até agora, o encaixe dele é praticamente... É isso aí, galera. Vitória importantíssima do Atlético Mineiro. Tava numa posição... Ainda está numa posição não muito legal no Campeonato Brasileiro. Mas
tinha uma desconfiança grande sobre esse jogo, né? Um jogo bem parelho, bem pau a pau. 1,8 gol esperado do Atlético, o Atlético fez 2. 0,98 do Grêmio, o Grêmio fez o seu gol, né? Posse de bola 45% do Atlético, 55% do Grêmio. Chutes 13 de cada um, no alvo 6 do Atlético, 4 do Grêmio. Foi um jogo bem equilibrado, o Atlético oscila demais, né, cara? É um time que oscila muito, o Grêmio tá numa fase de draga, o Galo está com 40 pontos nesse momento. Tem um jogo a menos que o Cruzeiro. Se vencer, vai a 43, o mesmo número de pontos que tem o Cruzeiro. Ficaria a 2 pontos do Bahia. Eu acho que uma pré-Libertadores o Atlético consegue buscar aí, até com uma certa tranquilidade, né, pessoal? Tem 40 para o Inter, que está ali na sexta colocação. Eu acho que abre mais 2 vaguinhas ali. Se o Atlético não vencer também a Copa do Brasil ou a Libertadores, podemos ter aí mais um G8, né? Um G8. E do G8 o Atlético está bem pertinho, vencendo o seu jogo. Já ficaria ali próximo. O Inter tem 46 pontos. Mesmo número de jogos que o Atlético. São 6 pontos de diferença do sexto colocado. É algo bem buscável, né? O Atlético vem tendo uns resultados convincentes. O próximo jogo agora é um jogo difícil, fora de casa contra o Fortaleza. Acredito que o Atlético vai mesclar nesse jogo, porque o próximo já é semifinal contra o Vasco. Depois já tem o River Plate. Eu não sei o que o Milito vai fazer nesse jogo contra o Vasco, mas eu não quero acreditar que o Atlético vai jogar com o time titular durante os 90 minutos, né? Esse jogo contra o River Plate não podia ser no dia 22, cara. Aqui, pelo menos no aplicativo, tá falando Vasco dia 19 e o River Plate no dia 22. É sacanagem isso aqui, cara. 20, 21, 3 dias depois. E o River, vamos ver qual que é o calendário do River Plate. O River tem um jogo no dia 18. É um jogo de campeonato lá. Com toda certeza, o River não vai colocar ninguém do time titular, né? Não é besta. Não tem essa necessidade. Mas o River, na posição que ele tá aqui, ele vai precisar ganhar a Libertadores para disputar a Libertadores no ano que vem, ou alguma Copa aí, né? Não sei. Vamos ver, o jogo tá marcado pro dia 22 mesmo. Loucura, né? O Atlético prejudicadíssimo aí nesse sistema de futebol brasileiro.